falando, depois a gente vai se situando, porque senão eu vou corroer o tempo de outro palestrante e eu quero tentar fazer uma atividade com vocês no final. Então, peço que prestem atenção, tá? Que eu quero fazer uma brincadeirinha aqui para trazer uns adesivos aqui que eu trouxe para vocês, tá? O tema dessa palestra, tá, vai ser um pouquinho mais técnico, mas eu não vou pegar pesado ao ponto de vocês não entenderem, porque isso é uma palestra, isso não é uma aula de faculdade, tá? Não é aula de faculdade, aí eu apresento 1.500 coisas para você. Aqui é só para despertar o interesse e instigar vocês a gostarem do tema, tá? O tema é: meu modelo DML acerta tudo? Será? É um questionamento, tá? Que já fica na cabecinha de vocês. E para começar, quem aqui já mexe com ML? Então, temos pessoas. Quem já teve uma aula, pelo menos, do assunto? Já temos alguém com aula. E quem não conhece nada? Zero. Também vai conseguir acompanhar. Gente, senta que tem lugar, tá? Por favor. Meu nome é Jéssica Costa. Eu não moro aqui no Rio Grande do Norte, então vim aqui especialmente para poder apresentar para vocês. Me apresentando um pouquinho, eu sou analista de dados. Por que não tem empresa? Porque eu estou mudando de emprego, gente. Aí ainda não tem que divulgar a empresa, não. Eu sou GDE em Machine Learning. Alguém conhece o programa GDE aqui do Google? Já ouviu falar? Então, é um programa do Google Developers para pessoas que contribuem na comunidade com algum tema específico. Então, tem GDE de Android, tem GDE de Web Technology, tem GDE de Angular, tem GDE de Machine Learning, tem GDE de Google Cloud. Vocês podem pesquisar lá no Google, que tem as categorias e como você se torna um. A gente não é funcionário do Google, porque tem muita gente que está perguntando. Não, a gente não é. Mas a gente participa de um programa deles. Quem quiser mais informações, no final, a gente bate o papo. Eu sou mestranda em Ciência da Computação no Cefet-RJ. Eu moro no Rio, tá, gente? Estou naquela fase de pesquisa. Já qualifiquei, então agora é terminar esse mestrado. Não sei se tem mestrandos aqui, sofredores, mas é isso. E sou bacharela em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Sergipe. Sim, gente, eu passei alguns anos morando no Nordeste, então conheço também a região. Minhas apresentações têm muitos memes, eu gosto, porque a gente fica mais animado e presta atenção. Porque assim, vocês podem não prestar atenção em uma fórmula que eu falo aqui, mas pelo menos a tartaruga caindo, vocês vão. Né? Então, vamos lá. Quando eu falo um data, é porque eu quero falar de um profissional de dados. E fica mais amplo, data é quem? Qualquer pessoa. Então, era uma vez um data sonhador. Aí o que aconteceu? Ele caiu de cara no chão. Né? Eu achei esse meme maravilhoso. E aí, ele estava construindo modelos de classificação. Para quem nunca viu ML, um modelo de classificação, ele faz o trabalho de fazer o que nós fazemos, certo? De colocar grupos nas coisas. E como é que a gente classifica as coisas em geral? A gente tem um conhecimento prévio daquilo. E a partir daquele conhecimento prévio, a gente utiliza esse conhecimento para começar a categorizar as coisas. Quando você categoriza uma coisa, você separa em grupos. É diferente de você fazer uma previsão de numérica. Então, ele trabalha com classificação. O que é? É você colocar em grupos, sendo que você já tem um conhecimento prévio. É diferente do modelo de segmentação, que você não tem o conhecimento prévio. Que é diferente. E aí você constrói o modelo. Mas como tudo na vida, gente, e para quem trabalha com software sabe muito bem disso, você tem que testar se aquilo está legal. E o teste na área de aprendizado de máquina, ML, Machine Learning, é um pouquinho diferente. Não tem... Agora, um ponto importante, tá, gente? Não é porque um software de Machine Learning é um software também, tá? Isso inclui que você também tem que testar com aquelas outras boas práticas da área de teste. Não esqueça disso, porque às vezes as pessoas... não é modelo de Machine Learning, não precisa testar, não. Precisa. Só que além dos testes que você tem na área de software, você tem os testes para verificar se o seu modelo realmente está acertando. Então, são duas coisas, são dois tipos de teste aí já. Então, ele foi verificar se estava acertando.
e conseguiu 90% de acurácia. Acurácia é esse nível de assertividade. Ele conseguiu 90%. Olha, é um número bom? É um número bom. Mas, de repente, ele só acertava uma classe. Quando era a segunda, ele já não acertava mais nada. Aí ele ficou bravo e fez isso aqui. Basicamente isso. Gente, a história desse meme é incrível, tá? É de um comercial egípcio. E aí você vai me perguntar, como é que eu resolvo isso? E a gente vai falar de um tema que é muito importante, que além de influir na parte de viés algorítmico, que a gente tem essa discussão, eu não vou tocar nessa parte. Tem pessoas que fazem estudos especificamente na área de viés algorítmico, mas dos pontos importantes dessa área é na parte do desbalanceamento de classe. Mas nessa palestra, o que eu vou falar de desbalanceamento de classe é do ponto de vista de assertividade, que é outro. Para vocês verem como esse tema é importante. Aí eu coloquei o meme do gatinho, que ele está tentando, né, se equilibrar. Ele está até equilibrado. E o que são classes desbalanceadas? Pensem no equilíbrio que vocês têm. Se esse valor é igual a esse segundo, eles estão equilibrados, balanceados. Mas se você tem mais de um valor, você tem menos do outro. O que significa? Elas não estão equilibradas, estão desbalanceadas. O que isso pode implicar? Quando você tem datasets é um conjunto de dados, tá, gente? Que a quantidade de registros para cada classe é muito desigual. Por que o muito? A desigualdade, gente, no mundo real, os datasets são desequilibrados, são horríveis e você tem que tratar muito eles, tá? O mundo é caótico. Esse mundo bonitinho só existe no Kaggle porque alguém tratou antes. Porque no mundo real é terrível. Já não estou desanimando ninguém, tá, gente? Só botando a realidade. Trabalhamos com realidade. É muito desigual. Aí, quando você tem uma situação de muita desigualdade, você começa a ter problemas, tá? Que é o desbalanceamento de classe, em inglês é imbalance data, mais ou menos assim. Isso pode causar muito mais acertos para a classe majoritária e muitos erros para a minoritária. Por quê? Porque o algoritmo ele aprende baseado no exemplo. Se ele tem muito de um lado, ele vai aprender muito daquilo. Mas o que ele tem muito pouco, ele vai aprender poucos padrões. E ainda por cima, se você tiver poucas features, é pior ainda, que ele não consegue desenhar um padrão. Para quem trabalha com algoritmo de árvore, que é o que eu gosto bastante, porque eu gosto de algoritmo de árvore porque ele cria regrinhas, eu gosto muito de explicabilidade de algoritmo. Se você tem pouco, ele não consegue desenhar uma regra. E aí fica difícil para ele. Então ele vai começar a errar. E na majoritária ele vai acertar muito. É o cenário que eu estou passando no meu mestrado, tá, gente? Aí eu vou contar para vocês o que eu estou tentando fazer para resolver. Como resolver? Aí eu vou dizer para você que não tem bala de prata. Sorry, essa palestra não traz soluções. Ela veio para jogar o mundo real na nossa cara. Ele é triste, mas é vida. Mas a gente consegue resolver. Possíveis soluções. A solução melhor, gente, do ponto de vista de você alcançar o melhor resultado, eu coloquei em negrito. É agregar mais dados à classe minoritária com dados reais. Então, se você tiver como coletar mais dados, é o melhor, tá? É o melhor cenário. Mas existem cenários que, infelizmente, não dá. Principalmente para quem trabalha com a área de saúde, tem esse sofrimento porque é difícil coletar dado. Muito difícil. Aí vem outra situação. Está muito alto. Vamos lá. Que é tentar balancear. E você pode balancear para mais ou para menos. Existem muitas críticas, tá, gente? Se vocês olharem artigos, outros desenvolvedores, a esse primeiro método aqui, que é aumentar o número da classe minoritária, que é o oversampling.
é uma técnica existente. O que eu falo para vocês? Testem as duas e vejam o que performa melhor. Mas você vai ver muito artigo do pessoal reclamando do oversampling, principalmente em ambientes reais e de produção. Então, deixando claro, se você puder coletar mais dados para balancear, é o melhor cenário para você pegar dado real. Se não der, tenta um dos dois, abrindo a ressalva que o oversampling é bem criticado. E assim, é bom que a gente tenha essa consciência que em todo tipo de solução de software vai ter críticas ao uso da técnica A ou B. O que eu recomendo? Faça você mesmo os seus testes e tire suas conclusões. Eu, particularmente, estou tentando no meu mestrado coletar mais dados aqui, primeiro, real, e vou aplicar essas duas técnicas também. Embora eu esteja percebendo que talvez o que eu consiga que vai ter um resultado melhor, essa última que é de undersampling. Que eu tentar, claro, o dataset vai ficar menor, porque aí eu vou balancear o outro que está maior e vou cortar. Mas eu tenho um cenário mais real. E é muito importante, quando você quer simular um ambiente real, você ter o menos possível do artificial. Mas isso é possível, tá? Recomendação no final, teste as duas e vê o que dá certo. Se você não conseguir a primeira, porque essa aqui é a melhor, mas nem sempre você tem a solução ótima. Mas é essa a situação. Aí a gente falou de desbalanceamento, que é o primeiro, né? E como eu faço para saber se está legal? Né? Beleza, eu estou falando que está ruim, mas como é que eu avalio isso? Lembrando, isso é para modelo de classificação. Se você for trabalhar com modelo de regressão contínua, que é com numérica, é outro mundo. Você vai trabalhar com outro tipo de métrica, tá? Só para deixar claro, porque senão... Mas peraí, Jéssica, eu fui fazer um modelo de regressão, você falou disso aí. Não, é outro mundo, tá? São outros problemas. Então, uma métrica de classificação. Tá? Aí eu vou mostrar a fórmula para vocês. Provavelmente agora vocês não vão prestar atenção. Não tem problema, tá? Porque isso pode valer questionamentos no final. Mas, enfim. A acurácia, de uma forma muito simplista, é o número de previsões corretas de um modelo. É muito simplista, tem gente que odeia essa definição, mas eu quero deixar ela simples para vocês, tá, gente? Aqui é uma palestra, não é uma aula. Representada pela fórmula lá cheia de TP, TN, o que é isso, Jéssica? Depois eu vou mostrar para vocês. E aí vem, acurácia alta é sinal que o modelo tá bom? Nem sempre. Tá? Principalmente quando a gente tem aquele cenário que foi falado no começo, que foi da classe desbalanceada. Então, essa acurácia ela é legal, gente, quando você tem um modelo de dados balanceado. E mesmo assim, tem uma situação que eu não vou citar nessa palestra, que se chama de overfitting. Que também essa acurácia não... Então, nunca use só ela, tá? Use outras técnicas também, tá? Isso aqui é bonito para você se animar, mas para a vida real... Aí eu falei que ia falar de TP, TN e tal aqui. Eu coloquei uma figurinha, porque essa fórmula tem até o link, gente, trabalhamos com referências. Mas, basicamente, TP é True Positive, que é o verdadeiro positivo. FP é o false positive, o FN, que é o false negativo, o false negative, e o true, e o TN, que é o VN, é o true negative ou verdadeiro negativo. Aí eu coloquei aqui uns exemplos de uma situação, tá? O azul é o que a gente quer encontrar, tá? O verdadeiro. Pense, o verdadeiro é o que eu quero encontrar. Tudo que está de azulzinho aqui. O modelo previu fraude e era fraude. Massa. Verdadeiro negativo. O modelo não previu fraude e não era fraude. Então, ele acertou nos dois. Certo? Nas duas situações. Mas, tem uma situação. O falso positivo. O modelo disse que era fraude. Né? Mas não era fraude.
Esse aqui é o falso positivo. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês depois que a gente vê esse outro vermelho. Falso negativo. O modelo não previu fraude e era fraude. Aí a gente tem até algumas teorias estatísticas por trás, não vou explicar, tá aqui. Isso aqui é uma palestra. Mas perguntando para vocês, gente, o que é pior desses dois? Exatamente. Quer falar no microfone? Tá, vou te perguntar. Assim, eu acredito que seja a segunda situação, né? Que é o modelo não previu fraude, mas era fraude. Porque, por exemplo, se ele não previu que era uma fraude, mas era uma fraude, isso é um problema grande. Agora, se ele previu que era uma fraude, mas na verdade não era uma fraude, então é um problema amenizado, é um problema mais amenizado. Só vai ter dor de cabeça com o cliente ligando para você que você bloqueou o cartão dele. Só isso. É menos mal, não tem prejuízo financeiro. É só escutar o cliente brigando com você. Aí eu vou dar um outro cenário para vocês, tá? Cenário da Covid, tá? Vamos lá. O exame previu que era Covid e não era Covid. O exame não previu Covid, mas era Covid. O que é pior? Entendeu? Então, essa coisa do falso positivo, do falso negativo, gente, depende muito da situação, tá? Por exemplo, esse aqui do... Você prevê que era Covid e não era Covid, tudo bem. Agora, ele não previu Covid e era Covid... Tá melhor? Não, tudo bem, falso positivo. Deixa aí o falso positivo. Então, às vezes, em algumas situações, o falso positivo era pior ou o falso negativo era pior. Confunde a cabeça? Confunde. Mas você tem que ver qual situação que vai me dar um problema maior. Eu posso acusar que todo mundo era doente e ninguém era. Mas é melhor do que eu não detectar a sua doença e você ter. Ah, tem um problema cardíaco. Não detectei o problema cardíaco dele. Problemático, né? Essa da fraude também. Então, às vezes, o falso positivo é um problema, às vezes, o falso negativo é um problema. O meu cenário, gente, no mestrado é o seguinte. Eu preciso detectar proteínas sugestivas para teste em bancada, certo? Para diminuir o escopo do teste experimental. Se eu der um resultado para você que, no final, na bancada, você dizer que não era, não é um problema. Mas tem agora, se eu não detectar que era, e era, aí é um problema para mim. Então, o falso positivo, para mim, é o cenário que eu aceito. Então, depende muito, tá, gente? É muito comum você ver que o falso positivo não seja um problema. Mas depende muito do cenário, tá? Depende muito do cenário. E aí tem uns cálculos que ajudam exatamente nisso. Quantidade de exemplos classificados corretamente como positivos e o total de exemplos classificados como positivos. Muito alto, gente. Essa situação aqui é só uma definição formal da fórmula. Aqui é ela, né? Tá TP porque tá em inglês, tá, gente? A precisão, aí vem a chave que eu quero que vocês usem, que vocês levem para a vida. Essa frase do final. A precisão pode ser usada em uma situação em que o falso positivo são considerados mais prejudiciais que os falsos negativos. Então, se eu tenho essa situação, eu ter uma precisão mais alta é melhor. Tá? A revocação, eu estou colocando um termo em português, gente, mas vocês vão ver que o pessoal usa em inglês. É recall. Também chamada de recall, o pessoal usa mais esse nome. É a quantidade de exemplos classificados corretamente como positivos e o total de exemplos que são verdadeiramente positivos. Aí tem uma fórmula, tem uma referência, mas a frase que eu quero que vocês usem é essa de final. A revocação, ou recall, pode ser usada em uma situação em que os falsos negativos são considerados mais prejudiciais que os falsos positivos.
tá? Então, assim, Jéssica, mas qual que é melhor para mim? Depende do seu cenário. O ideal é que você tenha os dois altos, mas se você não tiver, você vai ponderar o que é menos pior. Frase horrorosa, mas a gente usa na vida real. Então, tentem ver a situação que vocês estão, tá? Para fazer a escolha correta. Porque a acurácia é uma coisa que serve para você se animar. Mas você tem que olhar melhor isso. E eu diria assim, tem uma frase que eu gosto muito do Machine Learning, que diz que no free lunch. Não existe almoço grátis. Uma escolha você vai perder outra, ou você vai pagar em alguma coisa. Então, você tem que fazer escolhas, mas faça escolhas conscientes. Assim como se faz na vida, tá, gente? Aí você tem esse F1 Score. Esse F1 Score, gente, ele é muito legal, porque você consegue usar aquelas duas métricas e ter um número. Ela é uma média harmônica daquelas duas métricas anteriores. Se você quiser avaliar o seu modelo de uma forma geral, essa métrica é muito bacana. Tá? Se quiser trazer as duas e conseguir... E ela é média harmônica, ela não é como aquela média aritmética comum que a gente usa. Conclusão, tá? Primeiro, aplique métricas adequadas. Analise como está, gente, ignorem o acento. Como está a distribuição dos seus dados. Dados desbalanceados podem dar resultados diferentes entre as classes preditas, então isso é problemático. Então, isso aqui é uma coisa que a gente usa muito na estatística, mas usa em machine learning, usa em tudo. Olha a distribuição. Quanto você tem de um? Isso não vale só quando você tem duas classes, não. 3, 4, 5. Mas, olhe quanto que você tem de cada. E aí, aquela mensagem real dessa palestra. No mundo real, os dados não virão tratados. Não se iludam com Kaggle. Não se iludam com aquele monte de repositório Jupyter Notebook. Esse mundo é muito bonito. Alguém tratou antes. No mundo real, os dados não vêm tratados. Vai dar trabalho, mas a gente consegue resolver. Então, assim, eu recomendo, quem está brincando com Machine Learning pode começar a usar os datasets do Kaggle. Mas depois começa a pegar uns datasets, assim, pega dataset do governo, que tem muita coisa pública, pega dataset de sistema de saúde, aí vocês vão ter um sentimento de como é o mundo real. Ou dataset que vocês mesmos estão montando. Vocês querem sofrer de verdade? Façam um dataset de pesquisa que vocês fazem com as pessoas. Tá fazendo isso? Tá falando dos dados nulos. Isso aqui é uma realidade, tá, gente? Cadastro é para você chorar, às vezes. Então, essa é a conclusão. Tem referência, gente. Trabalhamos com referências. Agradeço vocês. Mas, antes de abrir pro joguinho, eu tenho quanto tempo, gente? Alguém me diz aí. Preciso de... How many time? Tem tempo. Maravilha. Então, dá para brincar. Eu gostaria, quem quisesse primeiro fazer perguntas, depoimentos, desabafos. Não sou psicóloga, mas eu escuto as pessoas. Tem alguém que gostaria de se manifestar? Aí, mais um. Gente, passa aqui para ele, por favor. Muito legal sua palestra. Gostei bastante. Foi uma boa revisão da primeira aula. Meus colegas professores trabalham com Machine Learning. A minha pergunta é justamente essa, que tem a ver. Elas acertam tudo. Tem um exemplo que virou mídia, que era o algoritmo de Machine Learning que classificava os negros como criminosos lá em Nova York. Então, para você falar um pouquinho como foi, digamos, tratado, né, a ferramenta equivocadamente. Por que ela ficou assim? Eu sei que veio dos dados, mas eu queria a sua opinião. Isso é claramente o problema do viés algoritmo que eu tinha mencionado no começo. Isso tem uma problemática muito grande, porque eu digo para vocês o seguinte, às vezes a gente fala de software machine learning,
Mas o fator humano, ele está muito presente, tá, gente? Aquela pessoa que selecionou os dados, aquelas pessoas, aquela coleta de dados realizada, ela pode ser extremamente enviesada. Eu não sou uma pesquisadora da área de viés algorítmico. Assim, eu não vou te conseguir responder a pergunta se eles conseguiram resolver. Isso eu não sei te dizer. Mas eu vou te dizer o que é que causa isso. É esse desbalanceamento e o fator humano que está presente. Porque o que acontece? Provavelmente esse modelo foi treinado com muito mais dados de pessoas com um determinado perfil. Acho que a gente já sabe onde é que está esse viés, né? A gente já sabe. Não vou acusar ninguém, aqui não é o espaço para isso, mas a gente sabe como é que isso acontece. Quais são os dados que a polícia tem, o histórico, e como esse modelo foi treinado. Então, esse modelo está o quê? Completamente enviesado. E aí vai considerar qualquer pessoa com determinado perfil, principalmente pessoas negras, a gente sabe que isso é uma coisa muito presente, como se fosse criminoso, e a gente sabe que não é assim que funciona. Inclusive, a gente sabe que às vezes pessoas brancas também cometem crimes assim bem, né? Sei lá, não que eu faria, ela faz. Então, isso é um claro exemplo de viés algorítmico, principalmente porque esse modelo foi treinado com muito mais pessoas com determinado perfil. Isso é uma discussão muito grande, é um problema que a gente tem na área de machine learning, como evitar o viés. Esse viés ele existe com pessoas negras, esse viés existe com mulheres, a gente sabe muito bem, né? Se for mulher tem uma propensão a isso, se não for tem outra. Então a gente tem vieses por aí. Tem um documentário na Netflix, eu não lembro o nome, quem lembrar o nome depois disso, que fala muito sobre viés algorítmico. E foi feito por uma moça lá dos Estados Unidos, se não me engano. E ela fala desse problema, principalmente em softwares de detecção de imagem, que ele não consegue detectar pessoas com determinado perfil. Pessoas negras, pessoas... normalmente são pessoas brancas que ele consegue detectar. E também tem o problema que ele não detecta a mulher direito, principalmente se a mulher for negra. Para você ver como é que esse dataset é completamente enviesado. Então, recomendo esse documentário, quem tiver interesse na área, tá, gente? Eu não lembro, acho que é Coded Bias. No Netflix, gente. Quem tiver aí, pesquisa aí para mim, acho que é Coded Bias. Que aí tem falando sobre essa e tem bastante informação sobre as discussões desse tema. É Coded Bias, né? Que aí vocês podem assistir, tem é esse mesmo. É muito bom, eu gostei. Mais alguma pergunta? Pergunta, desabafo, choro, brincadeira, memes? Já que ninguém, por enquanto, quer se manifestar, então vamos brincar agora. Só uma pessoa... Gente, aqui a gente trabalha com auditoria em tempo real, entendeu? Trabalhamos com softwares auditados. Eu queria que vocês entrassem em kahoot.it e colocassem essa chavinha. Vocês colocam um nomezinho, porque aí eu vou fazer umas perguntinhas. Aí eu tenho alguns adesivos aqui, são esses aqui, gente, peraí. Tem do TensorFlow. E tem alguns de cloud. Aí do ranqueamento lá, o que der eu saio distribuindo para vocês. Entendeu? Eu não gosto de sorteio, gente. Eu acho sorteio muito injusto. Então eu prefiro brincar. É mais legal. Quem quiser chegar perto para ler o QR Code, pode ler, não tem problema não. Já brincaram de Kahoot? Então.
tem perguntas misturadas. É tudo da área de TI, mas tem coisas que é da palestra e tem coisas que é meio generalista, tá? Aí, nesse joguinho conta acerto e rapidez na resposta, tá? Para ele fazer o ranqueamento. Olha lá, aí. Time to play, gente. Time to play. Oi? Como é? Você vai iniciar? Vou. É que eu vou esperar a galera se cadastrar. Até agora tem 15. Gente, eu tô adorando os avatares de vocês. Tá sensacional. Olha, tem um hambúrguer com fone de ouvido. Que ótimo, velho. Maravilhoso. Gente, meu Kahoot é o free. Aí acho que só cabe até 20, acho. Ferramenta me patrocina. Veja se alguém consegue mais de 21, acho que não. Aí eu coloquei um temazinho de Halloween, né? Porque sabe como é, né? Gente, eu vou começar, tá? Tem um filme que fala sobre isso, tá, gente? Tem um filme. Ó, quem acertou? Alan Turing. O jogo da imitação. Alguém assistiu o jogo da imitação? Então. Temos um ranqueamento. Tadadã! Verdadeiro ou falso agora? Tcharam! Olha, a maioria prestou atenção, tô feliz. Ó, já mudou. Quiz. Tô feliz que a maioria está acertando as questões. Muito bom. Verdadeiro ou falso? Essa aqui eu acho que eu não citei, mas é porque está no meio das perguntas que eu não citei, que é dos temas que eu não falei. É meio pegadinha essa aí. A maioria acertou. Verdadeiro ou falso?
Essa aqui foi mais difícil. Essa foi mais difícil. Quiz, está quase terminando. Quem foi essa moça, velho? Gente, só uma curiosidade, a Mary Keller, ela, se não me engano, foi uma das primeiras, era uma freira que estudava computação. E a Frances Spence e a Beth Roberton era do ENIAC. Foi a Grace Hopper, também a mamãe do COBOL. É a mamãe do COBOL. Mas foi ela que criou o termo bug. Tadadadam. 7 de 8, só falta mais um. Tô vendo que tem gente estudando banco de dados aqui. Muito bom. Última pergunta. Precisão e recall. Pode. Aê! Deixa eu ver se ele tem como mostrar aqui isso. De qualquer forma, eu já vou dar esses 3 aqui que eu quero ver se eles geram um pódio completo, né? Se não gerar, depois eu saio distribuindo. Quem é FMSC? Ah, você quer qual? Quem? Sheila. Qual desses dois? Todo mundo tá querendo a Google Cloud, cara. Se eu soubesse disso, tinha trazido mais Google Cloud. Quem é Sei? Aí, você quer qual? TensorFlow. Alguém quis o TensorFlow. Deixa eu ver se ele gera o total aqui. Ó. Deixa eu ver se tem tudo. Ah, parou. E aí, vou mostrar? Ih. E aí, gente, mostra ou não mostra? Você tem problema com o resultado? Oi? Não, é só porque, né? Distribuição, deixa eu ver aqui. Ah, tem aqui os pontos. Que eu quero o ponto todo. Aqui não concluiu todos os jogadores. Todos. Ah, agora eu consigo ver o pódio todo. No meu quarto, Clara. Quem é Clara? Clara, você quer... Peraí. TensorFlow ou Google Cloud? Eu devia ter trazido mais desse, gente. Todo mundo quer esse. Fabiano. Google Cloud ou TensorFlow?
Cloud, massa do Cloud pra ele. Gente, tá acabando de Cloud. GDG Natal. Henrique, você quer qual? Pode liberar pra galera, beleza.